Sabia que problemas financeiros é um dos principais motivos de divórcio no mundo? Inúmeras pesquisas acabam buscando entender o porquê, né? O que justifica um casal ficar junto ou vir a se separar. E aí, o que elas demonstram é que, entre os aspectos que fazem com que um casal se separe, os assuntos financeiros eles sempre estão nos primeiros lugares, nos primeiros do ranking, assim. Algumas pesquisas mostram que os problemas financeiros estão entre o segundo lugar, perdendo apenas para a traição, e outros mostram em nono, 13º, mas independente da colocação, que não tem como a gente generalizar, né, uma colocação, não, esse é o segundo motivo que leva ao divórcio, esse é o terceiro, não tem como a gente generalizar para o mundo, mas independente do número, né, do ranking efetivamente, o que se sabe são que as questões financeiras elas determinam o sucesso ou não de um relacionamento. Sempre elas vão estar ali dentro dos principais aspectos que vão fazer com que aquele casal perdure e tenha uma relação saudável ou não. Portanto, discutir sobre dinheiro e casamento, e não quando eu falo casamento, eu estou me referindo a um relacionamento conjugal, é imprescindível. E como estamos próximos a 12 de junho, que é o Dia dos Namorados aqui no Brasil, eu decidi gravar esse episódio discutindo exatamente esses pontos. Por que muitos casais acabam discutindo sobre dinheiro? Quais são os aspectos que levam a essas discussões? E como nós podemos nos proteger dessas discussões, né? Que estratégias, que técnicas podem ser empregadas para que nós não entremos também nesse ranking de pessoas que acabam se divorciando por causa dos problemas financeiros. Então, o objetivo do episódio de hoje, em comemoração ao Dia dos Namorados, é discutir quais são os fatores que levam os aspectos financeiros como um dos principais determinantes para o divórcio e como que nós podemos evitar isso, né? Dentro do relacionamento, o que a gente precisa fazer para evitar isso. Então, este vai ser o nosso assunto do episódio de hoje. Como você pode ver, se você já me acompanha aqui há um tempo, estamos com um cenário um pouco diferente hoje. Estou testando gravar em casa. Para quem não sabe, o escritório fica a 20 quilômetros da minha casa, né? Então tem aí uma viagenzinha, digamos assim. E aí acaba que gravar em casa a gente consegue deixar ainda mais acolhedor, né? É como se você estivesse aqui junto comigo e a gente discutindo e conversando. Eu acho que isso é interessante porque é bem um bate-papo e que eu quero que fique cada vez mais próximo, assim, que você se sinta em casa aqui. Então, nada melhor do que fazer na minha própria casa. Por isso que o cenário está um pouco diferente, ainda vamos ajustar algumas coisas, ajustar algumas luzes, mas enfim, sinta-se em casa, ainda mais para nós discutirmos um tema tão relevante que é relacionamento e dinheiro, casais, divórcio e relacionamento. Nós não queremos, e eu não quero, que você também entre dentro dessas estatísticas e acabe indo aí para um divórcio por causa de questões financeiras. Isso sim pode ser corrigido, isso sim pode ser evitado. Só que nós temos que entender alguns pontos e é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Então, sinta-se em casa, como eu digo, né? E para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. O meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em Finanças Comportamentais. Toda terça-feira às 19 horas, aqui no podcast Mais que Finanças, nós falamos muito mais do que números. Nós falamos sobre comportamento financeiro. E para falar de comportamento financeiro, vamos falar hoje sobre relacionamentos e dinheiro. Como que um casal se relaciona, se comporta diante do dinheiro e como que nós podemos resolver estes problemas. Esse será o assunto de hoje. Então, seja muito bem-vindo. Sem mais delongas, vamos entender esses quesitos. Para começar, é importante dizer que em um relacionamento, as pessoas que estão ali se relacionando, elas vieram de famílias diferentes, com crenças, com comportamentos, com ensinamentos, com aprendizados, com percepções do mundo diferentes, né? Então, não tem como nós querermos que duas pessoas que vieram de mundos diferentes, elas, num piscar de olhos, tenham os mesmos entendimentos sobre todos os aspectos. É natural que uma pessoa tenha um comportamento e outra pessoa tenha um comportamento quando se trata de dinheiro e, obviamente, em vários outros aspectos, mas o assunto aqui é dinheiro, né? É natural que isso aconteça. Dando um exemplo muito claro, né?
Eu e o Guilherme estamos juntos há 17 anos, casados há 8 anos. É um tempo relativamente grande, né? Ainda mais, eu digo que eu mais tenho tempo de vida com ele do que sozinha. Então, estamos realmente há um tempo considerável junto e temos uma relação muito sólida. Entretanto, lá atrás, quando nós começamos, nós tínhamos perfis relacionados ao dinheiro muito divergentes. O Guilherme, ele sempre foi mais indisplicente, digamos assim, né, com o dinheiro. Ele gastava mais, todo o dinheiro que ele ganhava, ele queria comprar alguma coisa, ele queria fazer alguma coisa, então ele estava sempre gastando dinheiro. O dinheiro para ele era adquirir, conquistar o dinheiro e gastar, conquistar o dinheiro e gastar. E para mim, o dinheiro nunca foi isso, né? Para mim, o dinheiro sempre foi muito sinônimo de segurança e liberdade. Ou seja, primeiro eu monto uma estrutura financeira muito sólida que me deixe segura e a partir disso, né, eu vou ter a minha liberdade. Então, eu sempre olhei o dinheiro como uma ferramenta para me dar essa liberdade, para que então me desse primeiro segurança, depois para que eu atingisse essa liberdade. Nesse processo, obviamente, eu precisaria investir, eu precisaria construir, né, todo esse alicerce. Que investimentos, pensamento de longo prazo, se nós formos pensar com um perfil de gastos, né, e de gastos exacerbados, de gastar tudo que se ganha, uma coisa é incoerente com a outra. Então, nós tivemos que, ao longo de muito tempo, ir avaliando como que eu pensava sobre o dinheiro, como que ele pensava sobre o dinheiro, para ver assim, olha, peraí, acho que há divergência de valores aqui. O que é coerente e o que um tem que ceder para o outro para que a gente consiga entrar em equilíbrio. Depois, quando eu falar sobre as estratégias que nós usamos para fazer esse reequilíbrio, eu conto um pouquinho mais do o que nós empregamos em termos de prática, né, em termos de ação para resolver essa disparidade e como que hoje nós lidamos com tudo isso e temos harmonia financeira. Mas ao longo do tempo nós fomos construindo e implementando estratégias para resolver isso. Nos casais normais, que talvez diferente de mim, né, que estudei isso e que me aprofundei, então fui empregando técnicas para amenizar essa disparidade, boa parte dos casais não discutem sobre isso. Tem um artigo, inclusive, muito interessante que ele fala sobre a terapia de casais relacionando aos aspectos financeiros, né? E aí ele conta sobre o ciclo de vida, em que em cada fase da vida há um nível diferente de discordância. Então a primeira fase é esse entendimento, né? As pessoas vieram de mundos diferentes e cada uma tem uma perspectiva, um olhar, um sentimento para o dinheiro. Então tu junta, como eu estava dando exemplo, eu e o Gui, duas pessoas completamente diferentes, com um olhar diferente para o dinheiro. Obviamente que essas pessoas, se não discutirem sobre aquele assunto, vão ter, né, um comportamento diferente. E isso pode levar a discordâncias. Então, dentro desse aspecto em que cada pessoa vai ter o seu perfil, ao longo do ciclo de vida do casamento, cada um desses perfis vai se destacando, né? E essas discussões elas vão acontecendo dependendo do ciclo de vida. Explico. Quando, por exemplo, tu começou a namorar, digamos que tu ou está, né, começando a namorar. Digamos que tu esteja começando a namorar e qual é a primeira discussão, né? Quem vai pagar a conta? Quem é que vai pagar a conta do restaurante? Então, provavelmente, tu discutia ou discute com teu namorado ou tua namorada quem é que vai pagar a conta? Não, deixa que eu pago. Não, olha aqui, eu pago e tal. Então, isso são discussões que pairam um relacionamento. Mas nesse primeiro momento, dificilmente vocês conversam coisas do tipo assim: o que tu pensa sobre dívida? O que tu pensa sobre o uso de cartão de crédito? O que tu pensa sobre fazer um financiamento imobiliário? O que tu pensa sobre comprar um carro financiado? O que tu pensa sobre emprestar dinheiro para a família? São assuntos que é como um mega tabu, né? Não são discutidos. Tu não chega para uma pessoa que tu tá namorando há 4, 5 meses e pergunta para ela sobre essas coisas. Portanto, tu começa a estabelecer um relacionamento com uma pessoa sem saber
quais são os valores dela em relação ao dinheiro. E quando eu falo valores, são princípios, né? Tu começa a te relacionar com aquela pessoa e tu não conhece quais são os princípios dela em relação ao dinheiro. E aí aquele relacionamento, ele vai andando, vai andando, vai andando, só que tu não tem a mínima ideia sobre o que ela pensa em relação a esses aspectos. E aí tu vai pro noivado. E aí no noivado tem eu achei muito interessante, inclusive, assim, né? Nesse artigo eles pegam e dão um exemplo de um casal que começam a discutir o anel de noivado. E aí a mulher pega e diz assim, olha, eu quero este anel nos Estados Unidos, a pesquisa, né? E o anel custava $7.000. E aí o noivo, né, disse assim, não tem por que eu comprar um anel de $7.000. Vamos comprar esse aqui de 1.500. E aí ela disse, não, significa que tu prefere guardar o dinheiro ao invés de me presentear com um anel de $7.000? Significa que o teu amor por mim é pequeno, que para ti é mais valoroso economizar o dinheiro do que me dar um presente. No momento que tu diz para mim que tu prefere guardar o dinheiro ao invés de me dar um anel, eu sinto que eu sou menos amada. Portanto, é como se tu não priorizasse o nosso amor. Eu me sinto desqualificada, eu me sinto que eu não sou prioridade na sua vida. E aí essa discussão foi se arrastando, né? E eles acabaram não casando, eles acabaram se separando ali. E olha que interessante, né? É uma coisa que a gente pode escutar e pensar assim, nossa, mas que ridículo. Eles se separaram por causa de um anel. E aí é que tá a questão. Não é o problema o anel em si. O problema são os valores. Para ela, era muito valoroso adquirir coisas a um preço alto. Para ele, isso não fazia o menor sentido. É que nem eu era muito, eu sou assim, né? Para mim, assim, não faz. Por exemplo, entre um anel de 1.500 e 7.000, obviamente que eu optaria pelo anel de 1.500, sabe? Porque para mim não faz sentido alguns investimentos que as pessoas diriam como investimento, na realidade é um gasto, né? Para mim não faz sentido esse tipo de gasto. Porque, como eu já disse aqui em outros episódios, o meu consumo é muito mais utilitarista. Qual é a função disso? Isso tem uma função? Ok. Atende essa função? Atende. Então, tá ótimo, me serve. E boa parte das pessoas, né, e nesse caso, nesse exemplo, essa mulher, ela não tinha um consumo utilitarista. Ela tinha um consumo hedônico. O que é um consumo hedônico? É o porquê que eu vou, qual é o prazer que aquele consumo vai me gerar. Então não é a utilidade daquele bem, mas é o que aquele bem representa para mim em termos de prazer, né, de hedonismo. E para ela, o consumo daquele anel tinha essa conotação, já para o homem não. Então percebe que os valores deles em relação ao uso do dinheiro era muito díspare. E aí eles, né, acabaram se separando e não deram andamento. O que eu quero dizer com isso? Que casais que têm essa perspectiva em relação ao dinheiro muito divergente não vão dar certo? Não, não é que não vão dar certo. Eu e o Guilherme, por exemplo, tínhamos perfis muito diferentes. Entretanto, esses perfis eles têm que ser entendidos, né? Nós temos que entender esses perfis e ver este equilíbrio para que isso não vá se perdurando ao longo do tempo e levando e desencadeando a problemas muito maiores. Então, perceber que existe essas diferenças em termos de avaliação e utilização do dinheiro é importante, porque daí se conversa, se discute sobre isso e se implementa as estratégias que eu vou falar aqui depois. Mas não levar isso em consideração pode ser um risco muito grande para lá no futuro isso acabar aparecendo. Então, nesse caso em específico, eles acabaram se separando. Mas então percebe, assim, no namoro há a discussão de quem é que paga a conta. No noivado há a discussão de qual anel usar. No casamento há aquela discussão de eu quero uma mega festa, o outro quer uma viagem, o outro não quer nada. Aí depois, na hora de ter filhos, pensa-se, né? Como que vai ser a relação em relação ao investimento para a estrutura de vida desse filho. Esse filho vai para a faculdade, a gente deve ajudar ou não o filho a pagar os custos da faculdade. Depois, velhice. Um quer seguir trabalhando, o outro quer aproveitar a vida.
Depois, velhice, velhice, na hora de escrever o testamento, para quem que se deixa o dinheiro, se tiver algum dinheiro. Então, percebe que, independente do momento de vida, sempre as questões financeiras, elas vão estar envoltas no dia a dia. As questões financeiras, elas sempre vão ser um tema central de debate, de discussão, de conversa. Portanto, se houver um distanciamento muito grande em relação a esses aspectos, há uma tendência gigantesca de que os conflitos aconteçam. Se ao longo da vida não for havendo um afunilamento de valores e percepções em relação ao dinheiro, há uma tendência muito grande de que as brigas aconteçam. Por quê? Porque esse assunto não vai acontecer hoje e acabar. Por exemplo, assim, querer ter filho, né? É uma discussão que acontece até o momento de ter o filho. Ah, vamos ter filho? Não vamos ter filho? Quando que nós vamos ter filho? Agora é a hora? Não, agora não é a hora. Não, eu não quero. Não, eu quero. Enfim, isso é uma discussão que acontece numa fase da vida. Dinheiro, em todas as fases do relacionamento, irá existir o tema dinheiro sempre, sempre, sempre aparecendo. Então, tu não tem escolha em relação a isso. Sempre ele vai ser um assunto. Portanto, se sempre ele vai ser um assunto, nós precisamos resolver este assunto e afunilar os valores e, né, equilibrar esse relacionamento em relação ao dinheiro e o casal o mais cedo possível. Porque senão nós estaremos sempre prolongando essas discussões. E daqui a pouco, como eu iniciei falando, inúmeras pesquisas provando que isso é um dos principais aspectos que levam ao divórcio. Por que problema financeiro é um dos principais aspectos que levam ao divórcio? Porque se desde o início da vida tu não priorizou discutir isso com teu marido, com tua esposa, e os conflitos eles foram sendo carregados, acontece que a cada ciclo um novo problema grande surgiu, um novo problema grande surgiu, um novo grande problema surgiu. Porque, como eu disse, a cada ciclo de vida sempre vai existir os quesitos financeiros para serem discutidos e determinados o que será feito. Se cada um estiver andando para um lado, obviamente vai passar 1 ano, 2 anos, entra uma outra grande decisão e é briga de novo, e é briga de novo, e é briga de novo. Então, alinhar essas questões logo no início do casamento, do relacionamento, é muito importante. Porque vai evitar inúmeros problemas que podem surgir lá na frente. E aí a gente já anda os dois juntinhos de mão dadas, né? Esse é o grande objetivo da questão. E aí, se nós formos voltar, né, um pouco ao entendimento dessas discussões, é claro que existem essas discussões, dado isso que eu falei inicialmente. Cada um veio de uma família diferente, aprendeu coisas diferentes relacionadas a dinheiro, tem percepções, tem valores diferentes em relação ao dinheiro. Então é natural que cada um queira defender as suas próprias crenças. Tem um viés, né, que é exatamente esse dentro de finanças comportamentais. Eu querer sempre olhar coisas que reforcem a crença que eu já tinha. A gente chama de viés da confirmação. Então, se eu já tenho uma crença que, por exemplo, fazer dívidas é a única chance que eu tenho de conquistar as coisas, tudo que acontecer na minha vida vai ser na direção disso. Só que se o Guilherme, por exemplo, tivesse uma crença completamente diferente desta, nós entraríamos em discórdia. O que acontece? Desde o início, já foi estabelecido em nossas vidas que dívida era uma coisa inegociável. Eu não aceitaria. Eu sou uma pessoa extremamente conservadora nesse ponto, né? Eu não consigo viver dentro de condições em que eu tenho, por exemplo, uma dívida. Nunca tive, na realidade, né? Para saber como eu me sentiria. Mas eu tenho certeza que eu me sentiria muito mal. Muito, muito, muito péssima. Então, desde o início do nosso relacionamento, eu já disse, olha, para mim é inaceitável ter dívidas.
não tem dívida. Isso é inaceitável. Portanto, nós já alinhamos esse quesito lá no início. E isso evita discussões futuras. Então, esse alinhamento é importante. Então, um primeiro ponto que tu tem que entender é: tu e o teu marido ou a tua esposa vieram de processos de aprendizagem, de entendimento sobre o que é dinheiro, o que o dinheiro significa na vida e quais são os comportamentos adequados em relação ao dinheiro completamente diferentes. Portanto, é natural que hajam discordâncias em relação a isso. Dentro dessas discordâncias, tem que se entender qual é o perfil de cada um, para que a gente comece a alinhar esses quesitos. E esses problemas, eles vão se arrastando ao longo do ciclo da vida, se tu não corrigir. Então, esse é um primeiro entendimento que a gente tem que ter. E tu sabe que os problemas, eles são bem diversos, assim, né? Tem uma outra passagem, um artigo que diz assim, também é uma terapia financeira, tem vários, né, artigos que estudam casos de terapias financeiras, e tem um específico que me chamou a atenção. Eu não lembro os nomes, né, mas digamos que seja o Jorge e a Amanda. A Amanda diz assim, que eles estão prestes a se casar, e aí a Amanda diz assim, olha, tu precisa pagar esta dívida, porque nós vamos nos casar, e para mim é inaceitável que a gente case e que eu vá assumir uma dívida que é tua, que tu fez antes de nós nos casarmos. E no momento que nós nos casarmos, essa dívida também é minha. E eu não aceito isso. Então eu quero que antes de nós nos casarmos, tu elimine esta dívida. Aí ele pega e diz assim: mas esse é um problema meu, tu não tem nada a ver com isso. Deste problema cuido eu. E aí ele ainda diz assim: tu não sabe o que aconteceu para eu construir essa dívida. Eu tinha um grande sonho na minha vida desde os 16 anos. E eu atingi esse sonho, que no caso era fazer uma viagem, né? E comprar um carro, acho que alguma coisa assim. Ele disse: eu priorizei essas coisas na minha vida. E tu não entende o quanto isso foi importante para mim. Então, não me enche o saco que essa dívida é minha e tu não tem nada a ver com isso, e eu não me arrependo de ter as feito, porque foi fazendo essa dívida que eu consegui fazer essa viagem, comprar esse carro. E aí ela diz que isso é um absurdo, que como que para ele é mais importante comprar um carro e fazer uma viagem e se endividar. E aí agora ele vai entrar num casamento endividado e não vai ter nem condições de arcar com a estrutura de vida deles, com uma melhor qualidade de vida, porque tem dívida para pagar. E isso era inaceitável para ela. E aí eles ficam nessas discussões, né? E aí a terapeuta vem e diz assim, a terapeuta financeira vem e diz assim, olha, vocês têm valores diferentes em relação ao dinheiro, né? Nós vamos ter que desenvolver aí uma equidade para que a gente consiga andar na mesma página, porque cada um está em páginas diferentes. Então percebe que esse tipo de discussão é muito natural que aconteça. É muito natural que um do casal seja muito mais predisposto a gastar, a fazer dívida e o outro não. É natural que isso aconteça. Então é natural que existam essas dívidas. E aí, essas brigas, né? Não dívidas. E aí, a partir disso, surge um outro problema. A partir dessas disparidades, né, de valores, surge um outro problema que é a infidelidade financeira. No Brasil eu não tenho um número exato, mas as pesquisas nos Estados Unidos mostram que no mínimo 1/3 dos casais cometem infidelidade financeira. E o que é a infidelidade financeira? A infidelidade financeira nada mais é, assim como infidelidade em relação à traição, né? A infidelidade financeira nada mais é do que tu empregar um comportamento que tu já te antecipa que o outro não iria concordar, então tu esconde, para evitar conflitos, para evitar ter que justificar o porquê que tu tá fazendo aquilo. Então, tu emprega um comportamento com o dinheiro que tu sabe que vai ser desaprovado pelo teu marido ou pela tua esposa. Então, para que essa desaprovação não seja aparente, que não gere discussões, tu omite ou mente. Então, são aquelas mulheres que, por exemplo, compram e não contam que compraram, são aqueles homens que vão adquirir um carro, só que vão adquirir um carro fazendo um empréstimo e não contam que estão fazendo esse empréstimo.
Ou são aqueles homens que têm um problema financeiro muito grande na empresa e não compartilham esse problema. E aí a esposa diz assim, vamos fazer uma viagem, vamos fazer aquilo. E ele não nega porque tem medo, né, de contar qual é a real situação. São aqueles homens que também acabam gastando mais do que teriam condições, que é o que acontecia comigo e com o Guilherme lá no início, né? Não que ele tivesse se endividado, mas ele gastava tudo que ganhava e aquilo me incomodava. Então, tem inúmeros aspectos que podem levar a essa infidelidade financeira. Os autores, inclusive, mostram que um dos pontos que podem potencializar a infidelidade financeira é a própria percepção de autoestima. Pessoas com baixa autoestima têm uma maior tendência a empregar a infidelidade financeira. Porque eu não me sinto bem, eu não acho que eu sou tão boa assim, eu não acho que eu sou bonita, eu não acho que eu não sei o quê. Então, eu meio que vou compensar esses sentimentos com consumo, com alguma coisa, e como isso vai ser desaprovado, eu vou esconder. E aí acaba que eu não conto sobre aquilo que eu tô fazendo. E essa infidelidade financeira é obviamente, né, um fator preditivo para divórcio. Então, casais que têm elevado nível de infidelidade financeira são mais propensos a se divorciar do que aqueles casais que não têm infidelidade financeira. Então, temos que cuidar muito, assim. E um quesito importante, né? A infidelidade financeira, ela não tá só no consumo. Tem muitas pessoas, e eu, inclusive, tenho clientes, assim, que cometem infidelidade financeira em relação a investimentos. Eu faço um investimento, mas eu não conto que eu estou fazendo aquele investimento. Eu já escutei essa frase inúmeras vezes, as pessoas dizendo assim, olha, eu não quero que ele saiba que eu tenho esse dinheiro guardado. Olha que loucura! Eu não quero que ele saiba que eu tenho esse dinheiro guardado, portanto eu não vou contar. Só que peraí, tu não tá contando que tu tem dinheiro guardado pro teu marido, pra tua esposa. Então a pessoa com a qual tu aceita dormir todas as noites juntos na mesma cama é a mesma pessoa a qual tu não confia dizer que tu tem dinheiro investido. Percebe o nível de problema que isso tem? Se tu não confia na pessoa que tu dorme junto, em quem que tu vai confiar? Então é um nível de infidelidade muito grande, por vezes até superior do fato de eu comprar alguma coisa e esconder, porque é um nível de desconfiança muito grande. E esse é um aspecto imprescindível para que haja uma relação harmônica em relação às finanças. O casal, eles não podem ter desconfiança. Quando não houver cumplicidade, quando não houver comprometimento de um com o outro, quando não houver essa confiança mesmo, algo já se quebrou. O meu pai dizia uma frase que eu concordo muito: cristal que quebra pode até juntar, mas ele nunca mais vai ficar perfeito igual. E é real, sabe? Um casamento que existe infidelidade financeira é um cristal que diariamente está sendo quebrado. E cristal que quebra não junta-se mais da mesma perfeição. Então, nós temos que olhar para esses quesitos, né? E entender, puxa, então significa que eu não tô querendo falar sobre o dinheiro que eu tenho investido pro marido, pra minha esposa, que dorme na mesma cama que eu todas as noites. Algo tá errado aqui. Algo está errado aqui. E nós precisamos reviver isto, identificar um motivo pelo qual isto está acontecendo, porque se eu não confio naquela pessoa que dorme comigo para contar algo positivo, né, algo legal, significa que talvez no futuro não se tenha uma perspectiva de construir uma vida no longo prazo. Porque se tivesse, isso seria um assunto corriqueiro. Então, se não tem, e se isso tem que ser escondido, significa que é com aquela pessoa que tu quer passar o resto da tua vida, que tu não confia nem pra dizer que tu tem dinheiro guardado. Eu trouxe esse assunto porque eu vejo isso acontecer muitas vezes, sabe? Eu tenho clientes que vivem isso. E a questão que eu disse é essa, sabe? Não é esconder só o que tu faz de errado, entre aspas, né? Guardar, gastar e não mostrar. Mas é também o que tu faz de certo. A infidelidade financeira,
ela é tanto do ponto de vista negativo quanto do ponto de vista positivo. Se tu não contar que tu tá gastando e se tu não contar que tu tá investindo, a infidelidade tá acontecendo da mesma forma. Está havendo uma mentira, está havendo uma omissão, está havendo aí uma informação que não está sendo compartilhada. E isso gera distanciamento. Eu acho que casais que não falam abertamente sobre dinheiro, há um distanciamento. É como se não houvesse pertencimento, sabe? É como se cada um vivesse a sua vida. A gente vive junto e a gente divide conta. Então nós somos um amigo que vamos pra cama junto. Eu gosto de pensar dessa forma, sabe? Porque dinheiro, quando se fala em dinheiro e se fala em casamento, há uma comunhão aí, né? É realmente um casal que decidiu viver uma vida junto. Então, se eu decidi viver uma vida junto com alguém, eu estou escondendo deste alguém o que eu faço com o meu dinheiro? Pode ser que tenha alguma coisa aí por trás e isso tem que ser olhado, isso tem que ser pensado, isso tem que ser conversado. Porque daqui a pouco, pequenas coisinhas do dia a dia, assim, podem levar a uma discussão muito grande lá na frente. Então, infidelidade financeira é um dos aspectos que é preditivo para divórcio, assim como essas discussões ao longo dos ciclos da vida. Então, nós temos que estar atento a esses aspectos para que nós não acabemos levando isso adiante e lá na frente venha estourar um problema muito maior e o divórcio acabe acontecendo. O meu objetivo aqui é não trazer estes alertas para que as brigas sejam potencializadas, mas pelo contrário, mostrar que esses problemas existem, mas mostrar também que há uma solução, mostrar também um caminho a ser seguido, mostrar que tem como colocar os dois numa mesma página e evitar que um divórcio venha a acontecer. Porque esse problema de infidelidade, ele não vai gerar um dano só financeiro, ele também vai gerar um dano emocional. É uma quebra de confiança. Então eu quero discutir todos esses assuntos para mostrar que tem como nós entrarmos em sinergia, mas precisa ter um trabalho em cima disso, né? Então, todas essas discussões dentro do ciclo de vida, essa discussão de infidelidade, podem contribuir com o divórcio. E tem um outro ponto importante que também pode contribuir para que o divórcio aconteça quando o assunto é as questões financeiras. Teve uma pesquisa que foi feita com em torno de 344 mil casais. É uma pesquisa longitudinal que pegou a amostra dos Estados Unidos e da Europa no ano de 2004 ao ano de 2014, sendo que as amostras de cada casal eram de no mínimo 4 anos. Então, eles trabalharam, né, esse tempo longitudinal de 2004 a 2014, mas, por exemplo, pode ser que um casal entrou em 2004 e fez ali 4 anos e não perdurou depois, sabe? Então, todo casal que respondeu no mínimo 4 anos da pesquisa foi utilizado como parte da amostra. Então, o que eles fizeram? Uma pesquisa desenvolvida em 29 países, num estudo longitudinal de 2004 a 2014. Como que eles desenvolveram essa pesquisa? Obviamente, não foram os pesquisadores que fizeram uma amostragem gigantesca, né? Chegaram a pesquisar 344 mil casais. Então, percebe a robustez da pesquisa, né? Mas não foram eles que fizeram essa pesquisa isolada com 344 mil casais. O que eles fizeram? Eles pegaram as amostras de pesquisas já desenvolvidas por governos, por associações, por grupos de pesquisa, e eles juntaram e unificaram todos esses questionários, padronizaram esses questionários e conseguiram ali as informações que eles precisavam para avaliar o que eles chamavam do impacto das normas de gênero para a manutenção de um casamento. Explico. Qual era o objetivo geral dessa pesquisa, né? Eles queriam entender se o homem ser o provedor da casa, se isso efetivamente tinha um impacto no divórcio ou não. Então, eles avaliaram questões como desemprego. Será que o homem estar desempregado, isso é preditivo para que haja divórcio ou não? E aí, como um fator determinante dessa relação, eles utilizavam a variável de normas de gênero.
que é normas de gênero? Determinado, digamos, o Brasil, né? Será que o Brasil, ele ainda vê o homem como sendo o provedor da casa ou não? Isso já está mais flexível, em que tanto o homem quanto a mulher pode prover a casa, né? E o que eles mostraram num primeiro momento é que ainda no mundo inteiro, né, 29 países, há sim uma predominância da visão de que o homem deve ser o provedor da casa. E o que eles descobriram? Que aqueles homens que eles eram demitidos em países que as normas de gênero eram muito elevadas em relação ao homem ser provedor, eles realmente, ao serem demitidos, ampliava a probabilidade de haver um divórcio. Então, todos os países que tinham normas de gênero muito rigorosas no sentido do homem ser provedor, no momento que esse homem era demitido, a probabilidade de divórcio aumentava. Nos Estados Unidos, por exemplo, com o homem sendo demitido, a norma de gênero, né, em que o homem deve ser provedor, ela é muito alta nos Estados Unidos. Então, eles até colocam um gráfico em que eles colocam no horizontal aqui, né, o nível de norma de gênero daquele país e a probabilidade de que haja ou não um divórcio a partir de uma demissão. E aí, o que eles mostram? Que nos Estados Unidos, homens que são demitidos têm 50% de chance a mais de acabarem se divorciando. Em países que as normas de gênero são menos rígidas, ou seja, as mulheres já são vistas ali, né, como também parte de prover aquela relação, o impacto de uma demissão para um homem afeta menos no relacionamento do que naqueles países em que o homem ainda deve ser provedor. E aí um ponto interessante que esse artigo traz, e eu e o Gui até ficamos discutindo sobre esse assunto ao longo do dia, foi o fato de que ainda há essa percepção de que o homem tem que ser o provedor da casa. Na maior parte dos países, isso ainda é muito forte. Ainda há essa perspectiva de que o homem tem que ser o provedor. Embora, nesses mesmos países, também tenha todas essas discussões da mulher cada vez mais ter, né, este espaço maior dentro da área profissional, desenvolvimento profissional. E a gente até ficou discutindo aqui, porque é interessante isso, né? Se nós formos pensar, há um trabalho, né, em termos da mulher ocupar um espaço no meio do trabalho, no mercado de trabalho maior. Entretanto, esta mesma mulher que luta por maior espaço no mercado de trabalho, esta mesma mulher ainda busca um homem que seja provedor. Então, é como se fosse conflitante essas duas coisas, né? E eu não tô aqui para trazer soluções, mas é um debate que nós começamos a pensar, inclusive aqui em casa, né? Porque eu tenho as minhas rendas, né? Mas o Guilherme sempre teve esse papel, assim, de querer ser o provedor. Ele sempre disse que o dinheiro dele teria que ser o dinheiro que sustenta a casa. E o meu dinheiro nós investiríamos, nós faríamos viagens, nós teríamos ele como um dinheiro livre, mas que o dinheiro dele teria que ser o dinheiro que desse sustento para casa. E hoje em dia nós vivemos isso e ele se sente muito orgulhoso e muito bem de conseguir fazer isso, né? Foi uma coisa que ele sempre se propôs a isso. E nós sempre levamos isso de uma forma muito leve, né? De uma forma muito harmoniosa e eu nunca me senti menos por causa disso. No sentido assim, tipo, como assim tu quer ser o provedor? Isso é machismo ou qualquer coisa assim, né? Eu nunca levei por essa ótica. E nós construímos uma relação dessa forma, em que hoje, né, óbvio que houve muitas coisas ao longo do tempo, porque nós sempre fomos nos ajudando, uma fase eu ganhava mais, outra fase ele ganhava, então a gente sempre foi se ajustando até que hoje a gente conseguisse, né, construir a estrutura que a gente vive. Então, houveram fases, mas a gente atingiu este objetivo que ele disse que era o objetivo desde que nós começamos a namorar 17 anos atrás em que ele hoje se sente muito bem. Então, a construção disso, para nós, funcionou. Mas talvez não funcione em outros relacionamentos, né? Por isso que eu disse desde o início. Esses valores, eles têm que serem conversados. E para nós funciona dessa forma. O Guilherme hoje paga todas as contas da casa e o meu dinheiro fica para pagar as minhas coisas, tipo minha academia, para pagar a faxineira, para pagar essas coisas mais miúdas e para os nossos investimentos.
Então, é responsabilidade minha o investimento de longo prazo. Construir patrimônio é responsabilidade minha, né? Essa coisa de construir, de investir e tal, até porque é a minha área e eu gosto, né? E ele fica responsável por essa parte mais do dia a dia, mais operacional. Enfim, foi uma dinâmica que funcionou aqui. E que hoje nós acabamos discutindo, né? Porque eu estava falando sobre o assunto desse artigo, e esse artigo traz essa discussão. Ah, mas então, como que há, né, essa disparidade entre as discussões da mulher ganhar maior espaço no mercado de trabalho, mas ainda assim o homem ser provedor. E o fato do homem não ser provedor, as pesquisas mostrarem que aumenta a probabilidade de divórcio. Num geral, em média, o homem ocupar este cargo de ser provedor parece ser preditivo para uma melhor relação no casamento, para melhores casamentos. E situações em que o homem não é o provedor e não ocupa esse espaço, parece aumentar a probabilidade de divórcio em 32%. Então, isso ainda é muito forte, né? Óbvio, a pesquisa foi até 2014, então pode ser que de lá para cá isso já tenha mudado, né? Mas de forma geral é o dado que a gente tem hoje. Então, ainda é um aspecto levado em consideração. Homens provedores tendem a ter mais sucesso nos relacionamentos do que aqueles casais que não têm o homem como provedor. E aí nós poderíamos entrar toda nessa coisa de discussão, né? De evolução como espécie, o que culturalmente foi arraigado e como que nós vamos trazendo essa cultura social, né? Isso seria até uma discussão sociológica, do ponto de vista sociológico. Mas, enfim, esse não seria o objetivo do episódio hoje. A gente queria discutir outros aspectos. Eu só achei interessante trazer esse ponto, muito mais como reflexão do que resolução, né? Porque, como eu disse, seria um ponto que nós poderíamos fazer um episódio inteiro discutindo, inclusive do ponto de vista sociológico e evolutivo, essa situação. Mas para mostrar que tem aí mais um aspecto relacionado com o dinheiro que pode ser preditivo para divórcio e que os estudos em 29 países conseguiram comprovar, com mais de 344 mil casais. Então, não é um estudo que a gente possa dizer, não é verdade, né? A robustez dos dados é muito forte e realmente eles conseguiram validar isso. Então, um ponto de alerta, digamos assim. Em suma, há, né, essas possibilidades de discordância dentro de um relacionamento. E esses problemas financeiros, tanto em relação à infidelidade financeira, quanto em relação ao ciclo de vida, eles podem existir. Então, é normal que hajam divergências em relação ao uso do dinheiro dentro de um casamento. É normal que hajam discussões. Como eu disse no início, é normal que problemas financeiros levem a divórcio. Então, como é que a gente evita tudo isso? E esse é o ponto que nós queremos discutir a partir de agora. Se eu já sei que há uma probabilidade muito grande de haver discussões em relação ao dinheiro no casal, como que eu faço para minimizar as chances dessas brigas? Como que eu faço para conseguir equilibrar tudo isso dentro do relacionamento e não entrar para as estatísticas e ser mais um casal que acaba se separando por causa de problema financeiro? O que eu preciso fazer? E é isso que a gente vai discutir a partir de agora. Então, tem 3 pontos que eu vou trazer como alternativa para minimizar os problemas em relação às questões financeiras dentro de um casamento. O primeiro ponto: estruturar uma conversa que você consiga identificar os perfis relacionados ao dinheiro que existem dentro do casamento. O que eu quero dizer com isso? Como eu disse desde o início, cada um dentro do casal veio de contextos completamente diferentes. Então vocês têm que entender de onde vieram, né, cada um, para entender como que vocês se comportam. E aí, a partir disso, começar a aplicar e desenvolver este equilíbrio de perfis. E aí eu já vou contar o que eu e o Gui fizemos para equilibrar isso. Mas só para entender, né? Por exemplo, perguntas do tipo: como meu pai e minha mãe lidavam com o dinheiro? Como que a minha família interpretava o dinheiro? Como que eu via o dinheiro? Ele era uma fonte de recompensa ou ele era uma fonte de punição?
Explico. Por exemplo, tem pessoas, né, que as famílias vão utilizar o dinheiro como uma estratégia de recompensa. Olha, se tu tirar 10 na prova, se tu for bem na prova, eu vou te dar um dinheiro extra da mesada. Tem outras famílias que vão usar como uma punição. Ó, se tu não lavar a louça, tu não vai ganhar a mesada esse mês. Então percebe que tem dois contextos diferentes. Em um contexto, o dinheiro é usado como recompensa, em outro contexto é usado como punição. Na tua casa, o dinheiro era uma recompensa ou uma punição? Na casa do teu marido ou na tua esposa, o dinheiro é usado como uma recompensa ou uma punição? Por que isso é importante? Pessoas que usam, né, ou tiveram na sua infância o dinheiro como fonte de recompensa têm uma maior probabilidade de gastarem, por exemplo. É aquela velha frase, né? Ai, mas eu mereço. Ai, mas eu trabalhei tanto, eu mereço. Por quê? Porque antes, lá na infância, o dinheiro estava sendo usado como uma ferramenta de recompensa. Portanto, se o meu pai me recompensava com dinheiro quando eu fazia alguma coisa legal, na vida adulta eu também quero fazer isso. Então são pessoas que vão acabar comprando, que vão acabar querendo gastar o dinheiro sem muitas vezes nem ter condições, antecipar prazer que nem tem condição de pagar ainda, porque o uso do dinheiro para se recompensar dessa forma foi aprendido lá na infância. Então eu reproduzo. Por outro lado, aquelas pessoas que tiveram o dinheiro usado como uma punição, olha, se tu não lavar a louça, tu não vai ganhar tua mesada. São pessoas que por vezes vão ter uma maior predisposição a ser extremamente assim, nossa, eu não posso gastar esse dinheiro. Eu não posso usar esse dinheiro, sabe? São pessoas que por vezes vão apresentar mais medo em relação ao dinheiro, vão buscar mais segurança em relação ao dinheiro. Um outro ponto importante, digamos que os pais eles fossem muito bagunçados em relação ao dinheiro. Provavelmente eu vá olhar para aquilo e dizer assim, nossa, eu não quero viver essa vida, então eu vou fazer diferente. E aí eu sou extremamente rigorosa. Outra forma, eu posso olhar e dizer assim, nossa, foram bagunçados. E aí eu replicar aquele comportamento. Só que meu marido viveu o mesmo contexto e empregou aquilo de uma forma diferente. O que eu quero dizer com isso? Meus pais podem ser bagunçados e eu querer ser mais controladora, mas os pais do meu marido podem ser bagunçados e ele também ser bagunçado. Então, sempre o contexto familiar, ele vai ser um aspecto preditivo para que tu consiga entender o teu comportamento. Da mesma forma, o comportamento do casal. Por quê? Porque se eu olhar para a forma como meus pais lidavam com o dinheiro e entender o que o dinheiro representava, como eu estava dando exemplo de punição ou recompensa, eu vou entender mais ou menos a forma que eu funciono em relação ao dinheiro, vou entender mais ou menos a forma com que o Guilherme funciona em relação ao dinheiro, e aí a gente vai começar a ter uma conversa. Porque este é o primeiro ponto, né? Além de buscar entender essas origens, é ter esta conversa. Se você namora, como eu estava falando desde o início, e questões de quem vai pagar o restaurante são discutidas, por que não discutir já esse tipo de assunto? Ah, Jéssica, mas vai dar conflito. Sim, melhor que dê conflito no início do relacionamento e isso já seja alinhado, do que tu deixar para se separar depois de 10 anos de casado. Porque daí tu descobriu que vocês tinham valores em relação ao dinheiro diferentes. Ou que não dá mais jeito de resolver, porque as brigas já estão tão insanas que tu não aguenta mais, e o amor, o cristal se quebrou e tu já não quer mais manter aquele relacionamento. Porque não quis falar sobre isso no início. Então, só dando um exemplo sobre essa questão de equilibrar esses perfis muito diferentes, né? Como eu iniciei e contei sobre o exemplo do perfil meu e do Guilherme, o Guilherme tinha muito mais esse perfil gastão, e eu sempre fui muito mais conservadora, organizada, planejada. Então, o que aconteceu? No início, o Guilherme ganhava e gastava, ganhava e gastava. Aquilo me incomodava, me incomodava, me incomodava.
E um pouco com essa percepção assim, se tiver que fazer empréstimo, tá tudo bem, se tiver que fazer empréstimo, tá tudo bem. Aquilo me incomodava, me incomodava, me incomodava. E aí, como que nós resolvemos esse problema? Primeiro, a gente sentou e conversou muito sobre isso, né? Sobre o que era importante para mim e o que me tirava completamente da zona de conforto. Por exemplo, não ter reservas era uma coisa que me tirava completamente da zona de conforto. E para ele tanto fazia, ter reserva, não ter reserva, gastar tudo que ganhasse, para ele tanto fazia. Então, o que a gente. E aí, obviamente, né? Acaba que eu fui estudando ao longo desses 17 anos exatamente este assunto, e isso facilitou muito para que este fosse um tema recorrente nas nossas vidas. Mas, se esse não é um tema recorrente na tua vida, tu pode ao menos fazer isso. Entender como que tu te comporta, entender como ele ou ela se comporta, sentar e ter um diálogo. Eu e o Guilherme, por exemplo, ao fazer isso, nós dialogamos. Olha, para mim é inaceitável viver nessa condição. E por quê? E aí eu comecei a explicar também da parte de segurança financeira, de perspectiva futura, de querer construir uma família sólida. E o Gui começou a entender tudo isso. E começou a também valorizar isso, né? Então, hoje até eu perguntei para ele assim, o que fez tu mudar, né? Porque hoje o Gui é munheco, que nem eu, assim. Tipo, a gente não gasta e não esbanja com absolutamente nada. A gente tem um cuidado, né, com o dinheiro e prioriza investimento, visão de longo prazo, construção de patrimônio. E antigamente não era assim. Por exemplo, hoje nós estamos há 5 anos com o mesmo carro. Obviamente, pelo Gui a gente já tinha trocado, se fosse há tempos atrás. Hoje em dia, não. Hoje em dia ele pensa assim, não, é melhor mesmo a gente fazer esse investimento, é melhor a gente fazer isso do que trocar de carro, né? Então, hoje nós priorizamos outras coisas, que é esta construção de patrimônio, essa construção de segurança, em detrimento de consumos hedônicos, como trocar de carro, que seria um prazer imediato. Mas este equilíbrio entre os meus valores financeiros com os valores financeiros dele foram construídos ao longo do tempo. E aí, quando eu perguntei hoje para ele, né, por que ele mudou tanto, ele disse, porque eu vi o quanto manter um perfil mais próximo do teu perfil com dinheiro seria vantajoso para as nossas vidas. Portanto, seria burrice da minha parte agir de uma forma contrária disso. E aí é interessante, né? Percebe que nós tínhamos perfis diferentes, nós tínhamos valores diferentes, nós sentamos, nós conversamos, nós alinhamos e nós conseguimos nos colocar na mesma página. Então não é que seja impossível que haja relacionamentos e que tu vai te separar que nem um casal que, por causa do anel, que um queria de $7.000 e o outro 1.500. Tu não precisa te separar por causa disso. Mas tu precisa sentar e conversar sobre essas coisas. Isso precisa ser um tema livre, um tema aberto, para que vocês consigam se colocar na mesma página, que nem eu e o Gui fizemos. É possível, é possível. E é libertador quando isso acontece, porque daí a gente chega no que a gente chama de harmonia financeira. E essa harmonia financeira ela é muito legal, porque gera uma proximidade muito grande, gera uma conexão muito grande. É realmente nós estarmos construindo uma coisa juntos. E não existe casamento sem que tenha uma construção de algo junto. Porque, como eu disse antes, não é duas pessoas morando numa mesma casa e dividindo conta, não faz o menor sentido. Então, essa é uma primeira estratégia. Entender os valores de cada um em relação ao dinheiro e buscar construir essa equidade. E aí vem uma segunda estratégia que está alinhado com isso, que é a terapia financeira. Por vezes, pode ser que tu não tenha esta capacidade de dialogar de forma tranquila, digamos assim. Tem muitos casais que não querem nem falar sobre dinheiro, porque ao falarem sobre o assunto, naturalmente leva a briga, leva a discordância, leva a bate-boca. Então, esse acaba sendo um assunto indiscutido, porque se falar no assunto vai ter briga. E aí entra essa segunda alternativa. Se esse é o teu caso, se falar de dinheiro automaticamente desencadeia uma briga, vai procurar ajuda. Tem um estudo que conseguiu provar
que terapia financeira é muito eficiente para que a gente consiga colocar os dois na mesma página. E muito simples, assim, a forma que eles empregaram a técnica. Eles fizeram 3 sessões de terapia financeira, né, para conseguir fazer essa harmonia financeira. A primeira sessão era para discutir as metas individuais e do casal. Então, percebe que isso é muito importante. Pode ser que existam metas individuais, mas tem que haver uma coesão entre essas coisas, porque senão cada um vai caminhar para um lado. Então, nessa primeira sessão, eles tinham este compromisso de quais são as tuas metas individuais, mas quais são as metas juntas do casal. E aí eles diagnosticavam esse processo, né? Eles diagnosticavam quais eram as metas financeiras. Essa era a primeira sessão da terapia financeira. A segunda sessão era fazer exatamente o que eu falei anteriormente, como primeira estratégia, que era voltar à infância, voltar ao aprendizado que teve com a família, para entender como que cada um se relacionava com o dinheiro e como que esses sentimentos e essas relações em relação ao dinheiro podiam estar impactando nas desavenças que estavam havendo em relação ao casal. E a terceira sessão era para alinhar essas metas, alinhar essas discrepâncias de valores e conseguir estabelecer quais eram os desafios e os planos de ação para que eles conseguissem chegar naqueles objetivos que eles haviam estabelecido, os dois estando na mesma página. E o simples fato de conseguir construir essas 3 sessões dentro de um processo terapêutico financeiro já melhorava significativamente tanto a relação do casal, que eles disseram, né, as pessoas que participaram disseram ter uma melhor harmonia, terem mais proximidade, se relacionarem melhor, se aproximarem mais, porque claro, os dois agora estão falando sobre objetivos e metas juntos, claro que isso aproxima. Então eles discutiram, né, e mostraram o quanto isso foi positivo do ponto de vista de gerar uma maior união e também do ponto de vista de gerar uma melhora nos resultados financeiros. Então eles conseguiram, a partir dessas 3 sessões de terapia financeira, melhorar tanto do ponto de vista do relacionamento quanto do ponto de vista financeiro. Então, se você está numa situação em que o dinheiro é muito difícil de ser conversado e tu não vai conseguir fazer isso sozinho, busque terapia. Busque uma ajuda financeira em relação a isso, porque isso vai ser determinante para que tu consiga resolver esses pontos, né? E como eu mostrei, dentro dessa pesquisa foram 3 sessões, então não é uma coisa assim, meu Deus, agora eu tenho que fazer 20 anos de terapia para resolver esse problema. Não. Tem técnicas, né, que são implementadas e que são razoavelmente simples, que conseguem colocar os dois numa mesma página. E por fim, mas não menos importante, dentro dessa estrutura, né, de reorganizar a vida do casal e minimizar os riscos de divórcio por causa de problemas financeiros, é a própria gestão financeira. Como o casal deve desenvolver a gestão financeira para minimizar o risco de problemas financeiros e de divórcio. Bom, tem várias técnicas, né, que podem ser utilizadas, e aí eu vou dizer o que eu faço e o que tem funcionado para mim, que inclusive tem pesquisa no Brasil comprovando que isso realmente é melhor para os casais no geral, mas pode ser que para ti não seja. Então, como é que se gerencia as finanças do casal? Tem algumas alternativas, né? Os estudos mostram no mínimo 4. A primeira delas é, temos um provedor, por exemplo, este provedor dá, entre aspas, uma mesada para aquele que não é o provedor, e aí esse se sente mais livre para gastar aquele dinheiro, e ele, como provedor, ganha e arca com tudo, paga tudo e não envolve nada com ninguém. Então, essa é uma primeira instância, se houver essa coisa de um ter mais dinheiro que o outro, né? Então, pode ser uma alternativa. Até para que aquele que ganha menos não se sentir assim, nossa, tô pedindo dinheiro, que chato, né? Não, já tem ali um dinheiro que tu vai receber por mês e isso já ameniza essas discrepâncias. Uma segunda opção seria ter uma pessoa que seria responsável pela gestão financeira. Então, todo o dinheiro entra na conta daquela pessoa e aquela pessoa é responsável. É a melhor das opções? No início radical pode ser que sim.
Eu e o Guilherme fizemos isso no início. Como eu comentei, o Gui era um tanto gastão. E para desenvolver esta perspectiva de valorizar a construção de um patrimônio, de uma segurança financeira, o que nós fizemos lá no início? Eu pegava todo o dinheiro ia para minha conta e eu administrava aquele dinheiro. Então o Gui não fazia nada, ele não cuidava do dinheiro, ele não olhava para o dinheiro, o salário dele caía na minha conta e eu lidava com o dinheiro. Então, isso nós levamos aí uns 2 a 3 anos dessa forma. Eu fazia absolutamente tudo. E essa fase foi bem importante para que ele conseguisse construir consciência financeira, para que não fosse o dinheiro, né, gasto assim aleatoriamente e a gente acabasse não construindo nada. E naquela época também nós ganhávamos muito menos. Então, juntar tudo também era positivo, porque juntar pouco de cada um era melhor do que cada um ficar com pouco, né? Então, isso também ajudou numa fase em que nós não tínhamos tantos recursos financeiros assim. Então, é uma alternativa, né? Juntar tudo na conta de um e só esse ser responsável. Mas aí a gente entra para uma terceira alternativa que pode ser melhor e que os estudos mostram que são até melhores, que é juntar tudo numa conta, mas há uma discussão sobre como usar aquele dinheiro. Então, essa discussão sobre como usar o dinheiro, ela pode ser muito interessante, porque daí a gente consegue estabelecer vínculo entre o casal, né? Os dois entram numa concordância em relação ao que fazer. Olha, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito, isso aqui é legal, isso aqui não é legal. E aí é como se realmente houvesse ali uma unidade em que os dois estão conversando sobre o que fazer com aquele dinheiro. Então, pode ser aí uma alternativa interessante. E a última alternativa que os estudos apontam é realmente haver uma integração financeira, entretanto, cada um ainda assim tiver a sua individualidade. Então, há um orçamento conjunto, mas cada um tem o seu micro-orçamento separado para sua individualidade. Hoje, eu e o Guilherme trabalhamos desta forma. O nosso orçamento, a nossa planilha financeira é uma só, em que nós colocamos ali todos os nossos gastos, colocamos todas as nossas coisas ali. Então, nós temos um único controle, um único patrimônio. O que é meu é dele, o que é dele é meu, até porque nós efetivamente construímos tudo junto, né? Antes eu não tinha nada, ele não tinha nada, então tudo que nós construímos foi uma construção juntos, né? 17 anos é muito tempo. Então, hoje nós fazemos assim, eu já não cuido mais do dinheiro como eu cuidava antes de colocar tudo na minha conta. Hoje o Gui tem a conta dele, eu tenho a minha conta, mas o nosso orçamento é junto. E aí a gente tem, como cada um tem as suas contas, nós temos as nossas individualidades, coisas que eu gasto, coisa que ele gasta. Mas nós mapeamos e organizamos tudo isso juntos. Tem uma pesquisa aqui no Brasil que inclusive mostra que essa estratégia, né, não necessariamente que cada um tenha que ter a sua individualidade, mas essa estratégia de ver o orçamento familiar como um só é preditivo para um relacionamento positivo do casal, porque gera unidade, gera coesão, gera integração, gera senso de pertencimento. Porque se cada um tiver os seus próprios objetivos e não houverem objetivos comuns no casal, cada um anda para um lado. E acaba que isso gera um distanciamento muito grande. Então, essa pesquisa, inclusive, né, procurei para entender o que no Brasil tinha-se. Essa pesquisa mostra que isso pode ser bem interessante do ponto de vista de estrutura de relacionamento. Ter, então, um orçamento conjunto, ter uma gestão financeira conjunta, mesmo que haja contas separadas. E um outro estudo mostra uma coisa muito interessante, tinha até esquecido de comentar. Casais que possuem contas conjuntas acabam tendo menor gastos hedônicos. O que é isso? Gastos que são simplesmente gasto por prazer, assim, sabe? Tipo, vou comprar alguma coisa, vou comprar um casaco, vou comprar um brinco, vou comprar... Sabe esses gastos que por vezes não é necessidade, é simplesmente desejo? Então, as pesquisas mostram que aqueles casais que apresentam contas conjuntas
acabam tendo menor gastos hedônicos e, consequentemente, menor gasto como um todo. Por quê? Porque eu tenho que justificar o meu gasto para o meu parceiro, né? E dizer assim, olha, eu comprei isso, mas por causa disso, por causa daquilo. Então, esse fato de que eu tenho que dar a explicação para alguém faz com que eu, ao consumir, seja mais consciente deste consumo e acabe gastando menos com coisas que seriam só desejo e mais com coisas que seriam necessidade. Eu achei bem interessante, porque acaba que pode trazer um nível de consciência maior para o consumo. Claro que tu pode pensar assim, que saco, eu vou ter que dar dando justificativa. Mas por vezes não é nem dar a justificativa, sabe? Por exemplo, eu e o Gui que fazemos orçamento juntos. Não é que eu tenho que justificar para ele o que eu faço, mas é porque simplesmente o nosso dinheiro é nosso. Então nós conversamos sobre esse assunto. E aí a gente fica ali olhando o que cada um gastou, né? Porque a gente coloca na planilha junto. Então, não é uma questão, pelo menos, né? Eu, obviamente, que cada relação é uma relação. Não tem certo e errado. Cada relação é uma relação. Mas tem coisas que a ciência prova que são mais efetivas dentro de um relacionamento. E aí, em relação ao que eu sinto, eu não me sinto nem um pouco pressionada do ponto de vista negativo de ter que colocar na planilha junto com ele o que eu gastei. Por quê? Porque nós, ao longo desses 17 anos, fomos nos colocando na mesma página. Então, hoje, para nós, é muito natural. E aí, o meu convite, né, ao trazer estas alternativas e trazer esse debate aqui, é para que, para você e para o seu marido ou para sua esposa, falar sobre dinheiro também se torne uma coisa muito natural. E que, no longo do ciclo de vida, discutir sobre dinheiro não seja mais um problema. Que, na realidade, seja uma fonte de satisfação, em que vocês, como casal, vão se reunir, vão implementar cada vez mais essa unidade, essa coesão, essa parceria. Porque casal que tem harmonia financeira também é preditivo para ter melhor relacionamento. Como casal que tem problema financeiro é preditivo para ter divórcio, casal que tem harmonia financeira é preditivo para ter bom relacionamento. Então, como era Dia dos Namorados, eu queria comemorar o Dia dos Namorados trazendo essa discussão e contribuindo aí para que você também tenha, né, um melhor relacionamento com seu parceiro, com a sua parceira, sem que esses conflitos financeiros possam gerar qualquer risco em relação à relação de vocês. Em relação à relação ficou ótimo, né? Um pleonasmo, mas enfim. Espero ter contribuído. Em resumo, né, essas 3 alternativas, que são alternativas do ponto de vista de entender o comportamento de cada um, de buscar ajuda se for o caso, e de fazer uma gestão conjunta, essas alternativas eu acho que podem estar te ajudando aí a vocês se colocarem na mesma página. E em resumo, se eu pudesse falar uma única coisa para você em relação a isso converse sobre dinheiro em casa. Converse sobre metas, converse sobre objetivos e busquem construir algo juntos, que o dinheiro esteja envolto neste assunto, porque construir algo demanda, na maior parte das vezes, dinheiro, né? Então, falar sobre isso é imprescindível. Então, converse mais sobre dinheiro com seu parceiro, com sua parceira, que sem dúvida nenhuma isso vai ser libertador. Inclusive porque muitas vezes falar sobre dinheiro abre até outros pontos emocionais, sabe? Essa questão relacionada a provedor, por exemplo. Se um homem não é provedor e tu tá num relacionamento em que o homem não é provedor e daqui a pouco tu olha e pensa assim, ele nem tá fazendo nada e tal. Mas será que ele não tá extremamente incomodado com aquela situação e tu tá sendo também incoerente? Enfim, assim, tem tantas coisas emocionais por trás disso que ao discutir sobre dinheiro podem vir à tona e podem fazer com que vocês tenham um maior autoconhecimento um do outro. Então, eu acho que é imprescindível que esse tema seja conversado dentro do casal. Então, se eu puder deixar uma única sugestão aqui converse mais sobre dinheiro com seu marido, com sua esposa, que sem dúvida nenhuma isso vai contribuir muito para a relação de vocês. Certo? O meu muito obrigada. Hoje já é terça-feira, o Dia dos Namorados foi ontem, mas enfim, um episódio comemorativo dos Dias dos Namorados na minha casa, né? Para que você se sinta cada vez mais acolhido aqui também. Meu muito obrigada. Se você gostou, se você achou que foi útil esse conteúdo,
compartilhe com mais casais por aí e vamos disseminar a harmonia financeira. Até a próxima semana.